Bom dia, crianças. Bom dia, família. Espero que vocês estejam todos bem. Estejam todos com muita saúde e paz. Então, vamos começar mais essa semana, né? Hoje é dia 29 de março de 2021, segunda-feira. Hoje, criança, nós vamos ver sobre o substantivo. Nós vamos falar sobre substantivo, adjetivo e a concordância verbal e nominal. Então, substantivo é tudo que existe e dá nome. O substantivo ele dá nome aos seres, às coisas, aos objetos. Então, o substantivo é a classe gramatical de palavras que denomina os seres, né? Dá nome a objetos, a pessoas, a fenômenos. Os substantivos também nomeiam lugares, né? Alemanha, Porto Alegre. Só que aqui já é o substantivo próprio, pois dá nome aos lugares, né? O substantivo também ele nomeia os sentimentos. Esse sentimento que nós temos de raiva, né, amor, isso também é substantivo, só que é substantivo comum. Os substantivos também ele nomeia os estados, né, de espírito da pessoa, quando ela está com alegria, com tristeza. Isso é diferente de eu dizer Pedro está triste. Triste é o adjetivo, agora tristeza é substantivo, é o nome desse sentimento. O substantivo também, ele dá qualidades, né? A honestidade, sinceridade. É diferente de eu dizer Marcela é honesta. Honesta é adjetivo, é a qualidade de Marcela, mas honestidade é o nome dessa virtude aqui que as pessoas têm. Sinceridade também é um substantivo, só que comum. E o substantivo, ele também nomeia ações. Por exemplo, corrida. Corrida é o nome dessa ação aqui, ó, da pessoa sair correndo. Então, corrida, pescaria. Então, essas duas palavras também são substantivos, só que substantivo comum. Então, para esclarecer, crianças, vamos reforçar uma coisa. Por exemplo, quando eu digo assim, professora. Professora é o nome que se dá à classe que ensina. E se eu falar assim, professora Meirivan? Meirivan é o nome da professora. Então, aí já passa a ser substantivo próprio. Meirivan, substantivo próprio. E professora, substantivo comum, porque está nomeando essa classe que ensina, certo? Agora, vamos aos adjetivos. Os adjetivos, eles dão características aos substantivos, eles qualificam o substantivo. Eles dão característica, qualidade, eles dão algum tipo de, vou dizer assim, de qualidade ou até mesmo um defeito, né? Mas ele dá uma característica para o substantivo. Eles servem para indicar qualidade, estado ou condição. Por exemplo, aqui, ó, nós temos alguns exemplos de adjetivos. Por exemplo, bolo gostoso. Gostoso é um adjetivo, ele está qualificando o bolo. Gelado, suco gelado. Gelado, adjetivo. Feio, rosa, curto, amoroso. Gordo, gostoso, esplêndido, bonito, branco, magro, devagar, carinhoso, largo. Então, todas essas palavras aqui são exemplos de adjetivos, ou seja, que dá característica, que dá qualidade ou condição ou estado a um substantivo, certo?
Agora nós vamos falar sobre a concordância nominal. Como o próprio nome já diz aqui, ó, nominal vem de nome, então vai concordar entre os nomes, vou assim dizer. É a concordância em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, ou singular e plural. Entre os substantivos e as palavras que o acompanham, como adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. Então, tudo isso aqui são nomes. Adjetivos são nomes, o pronome, o artigo e o numeral são nomes, por isso concordância nominal. Vamos ao exemplo para ficar mais claro para vocês. Quando eu digo assim, a blusa amarela é minha. A não é o artigo? Blusa não é o substantivo? Amarela é o adjetivo do gênero feminino. Eu não posso falar a blusa amarelo. Eu tenho que concordar, né, com a blusa. A blusa não é uma palavra feminina, é um substantivo feminino. Então eu preciso falar a blusa amarela é minha. Eu não posso de forma alguma usar o blusa amarelo. Não, eu tenho que usar a, é feminino, blusa feminino, amarela feminino também, é minha. Então, blusa é o substantivo comum. Amarela é o adjetivo, que está dando qualificação a essa blusa. Está me contando que cor que ela é. Então, a blusa amarela é minha. Então, isso aqui é concordância nominal, porque amarela é um nome e o artigo aqui, ó, o pronome também é um nome. Então, nominal. Então, concordando aqui, ó, entre os nomes. Como a tia falou, eu não posso falar a blusa amarelo ou o blusa amarela. Não. Eu tenho que concordar ou colocar tudo no singular, ou tudo no plural, ou tudo no masculino, ou tudo no feminino. Então, se é blusa, um substantivo feminino, eu tenho que concordar com esse artigo aqui, com esse pronome. A blusa amarela, certo? Agora vamos à concordância verbal. Como o próprio nome já diz aqui, ó, se trata de verbo, não de nome. Verbo, ele indica ação ou fenômeno da natureza. Por exemplo, chover. Chover é um verbo, mas é um fenômeno da natureza. Agora, correr é uma ação. Eu corro, você corre. Então, isso é verbo. Então, concordância verbal é quando o verbo concordará com o sujeito em número e pessoa, ou seja, se é singular ou plural e se é feminino ou masculino. Exemplos: o atleta terminou a competição em primeiro lugar. Então, o é masculino, o atleta terminou. Eu não posso dizer o atleta terminaram, não está concordando o verbo. Então, eu preciso dizer o atleta terminou a competição em primeiro lugar. O atleta é o sujeito e concordou com o verbo terminou. Ambos estão no singular. Os atletas terminaram a competição em primeiro lugar. Os atletas é o sujeito e concordou com o verbo terminaram. Eu não posso usar o atletas, o atleta terminaram. Não, eu tenho que concordar em número e pessoa. Em número, se é singular ou plural, né? Os atletas é o sujeito e concordou com o verbo terminaram. Ambos estão no plural. Então, concordância verbal é um conjunto de regras que rege a relação entre o sujeito e o verbo. Quem que é o sujeito? O atleta. E quem que é o verbo? Terminou. Então, ele tem que concordar. O atleta terminou. Os atletas terminaram. Isso é concordar verbalmente. Ou seja, o verbo está concordando com o sujeito.
da frase. Para que essa relação seja harmônica, o verbo precisa concordar com o sujeito. Para que haja concordância, então, o correto é dizer nós vamos. Assim, ambos estão no plural. Agora vamos ver esses exemplos aqui, crianças. Observem. A menina estudiosa passou na prova. Então, menina é substantivo, é um substantivo comum. Estudiosa é o adjetivo. Está dizendo que essa menina aqui é estudiosa. Então, a menina estudiosa passou na prova. Estudiosa não está concordando com menina? Eu não posso dizer a menina estudiosas. Eu tenho que dizer a menina estudiosa. Aqui, as meninas estudiosas passaram na prova. Observem que tudo está concordando. As meninas estudiosas, aqui é concordância nominal. As meninas estudiosas passaram na prova. Concordância verbal, pois isso aqui é um verbo. O verbo passar na prova é um verbo, certo? Então, as meninas estudiosas passaram na prova. Agora, vamos analisar essas frases. Observem o que está errado aqui, crianças. A garotas saiu mais cedo. Tem um erro grave aqui, né? Olha só que não concordou. Eu não posso dizer a garotas. Então, a concordância nominal aqui está errada. Então, as garotas ou a garota. Como o verbo aqui está no singular, saiu, então o erro está aqui no S. Eu posso dizer a garota saiu mais cedo. Aí ficaria correto. Os meninos jogam bola. Até aqui está correto. Os meninos. Concordou nominalmente. Né? Os nomes estão combinando, mas o verbo não. Então, os meninos jogam bola. Teria que ter aqui uma concordância verbal. As professoras explicaram a matemática. Então, tá errado aqui, As professoras explicaram a matemática. Se fosse no singular, teria que ser a professora explicou a matemática. Certo, crianças? Ficou claro para vocês? Qualquer dúvida, vocês mandem uma mensagem, certinho? Então, vamos à nossa atividade de hoje. Bom, eu não sei, acredito que não, né? Que não vá ter cópias ainda, mas é como a tia já explicou. Enquanto não tem cópias impressas, nós vamos fazendo conforme dá. Nós vamos fazer no caderno só as respostas. Essa cruzadinha, por exemplo, sobre a Páscoa, nós vamos respondê-la no caderno. Nós vamos colocar o número 1, né, no caderno de português e vai colocar as respostinhas lá. Número 1 coloca a resposta, número 2 coloca a resposta, número 3 a resposta, 4 e 5, assim por diante. Aí vocês vão ler aqui, número 1. O que representa cada imagem dessa aqui e vocês vão fazer a cruzadinha no caderno de português. Não precisa fazer o desenho, combinado? Somente colocar as respostas. E essa parte aqui é a continuação da tarefa de hoje. O número 2. Lembrando que devemos sempre escrever fazendo a concordância entre as partes da frase e observando os exemplos abaixo, cite 3 frases fazendo essa concordância. Crie 3 frases, é para vocês criarem. Vocês vão criar 3 frases fazendo essa concordância que nós acabamos de aprender, certo? Vamos lá. Olha os exemplos que a tia deu para vocês aqui, Os garotos jogam bola na quadra. Meus colegas terminaram a tarefa. A menina de saia verde é minha prima.
Observem, crianças, que essas frases elas estão em concordância. Elas estão concordando entre os nomes e concordando entre o verbo. Os garotos jogam bola na quadra. Meus colegas terminaram a tarefa. A menina de saia verde é minha prima. Então, tá tudo concordando aqui. Então, vocês vão observar essa concordância e vão criar 3 frases. No número 3, coloque C para as frases certas e E para as frases erradas. Ou seja, coloque C somente para as frases que estão com concordância correta. Vocês vão ler as frases e observar o que está errado. Só vai colocar a letra C para aquelas que estão corretas. Certo? Então, crianças, por hoje é só e não precisa copiar todas as questões no caderno, basta colocar só a questão mesmo e a resposta, certo? Então, até amanhã. Um beijo carinhoso para vocês e até a próxima aula.